Sejam muito bem-vindos a mais um Segura essa Marra. E no programa de hoje a gente vai falar de um procedimento que transforma vidas. O ano passado aqui no Brasil foram registrados mais de 74 mil cirurgias bariátricas. E para falar sobre a transformação dessa jornada na vida das pessoas, a gente tem aqui no programa hoje 3 operadas, incluindo eu, né? Eu tô aqui com a Amanda e com a Lidiane, que fizeram cirurgias bariátricas, assim como eu. Para quem não sabe, eu sou operada e eu falo isso sem problema nenhum. Eu já fui gorda, me lembro bem disso e é um lugar para o qual eu não quero voltar. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Principalmente porque tem gente que tem vergonha de falar que fez a cirurgia. Conheço pessoas que apagaram todos os registros de quando eram gordas e nem gosto dessa palavra. Eu mantenho ela bem fresca na minha memória, como eu disse, é um lugar para o qual eu não quero voltar. Então, acho importante a gente deixar isso por ali. Queria saber de vocês, como é que foi o processo para começar de tomada de decisão e há quanto tempo tem a cirurgia de vocês? Bom, a minha cirurgia tem 9 anos, eu fiz em 2015. Assim como a Kelly, é um lugar para onde eu não quero voltar nunca, não mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidados diários também, né? Sim. Porque, geralmente, assim, eu falo que até uma estatística, 90% das pessoas que chegam ao ponto de fazer uma cirurgia bariátrica, são pessoas compulsivas por comida. E elas descontam traumas, problemas, né, ali na comida. Então, a gente tem que tratar desses traumas diariamente pra gente não voltar a descontá-los. Eu nunca fui uma pessoa magra, desde a infância, sempre fui mais gordinha e aí vivia naquela luta constante contra a balança. Na fase da adolescência eu consegui emagrecer muito, porque todas as minhas amigas eram magras, queria ir pra balada, ficar com os gatinhos, então eu conseguia perder. Aí enfiava a cara no remédio, em N coisas que antigamente, assim, ainda existem, mas antigamente era mais fácil conseguir um remédio desses perigosos, desses. E tinha umas médicas meio loucas, assim, que você ia lá e pagava uma consulta, ela te dava aquelas receitas milagrosas, com aquele monte de fórmula, assim, e aí você perdia 10, 12, 15 quilos, parava de tomar o remédio, vinha frustração porque você engordava tudo de novo. E aí eu vivia essa luta constante contra a balança, né? E isso afetava muito meu psicológico. E aí, o fator principal foi que eu tive 2 gestações muito próximas, né? Eu tenho o Miguel com 12 anos de idade, a Lavínia que tá com 10, mas faz 11 agora em agosto já. Eles têm uma diferencinha de 1 ano e 5 meses. E aí, nesse processo das 2 gestações próximas, eu engordei 34 quilos e não consegui perder. Então, eu passei daquele grau de sobrepeso que eu vivi a vida inteira para um grau de obesidade. E aí, realmente, começou a afetar a minha saúde, a minha autoestima já não tinha nenhuma, eu não achava roupa para vestir. E aí, foi quando eu tomei a decisão, não, eu preciso dar um rumo para minha vida. Eu tinha algumas amigas, como a Kelly, por exemplo, que já tinham feito a cirurgia e que eu vi que tinham se dado muito bem. Fui até elas, pedi conselho, e aí, o que você acha? Qual foi o médico que te operou? Você me aconselha? Eu faço, eu não faço? E aí, graças a Deus, eu tive 100% assim, a minha experiência foi 100% positiva. Que bom, que coisa boa. E você fez qual método? Porque as pessoas que não sabem, existem vários métodos. Tem uns que são mais agressivos, menos agressivos. Tem que vai no intestino, que usa anel, que corta o intestino, que não corta, grampeia, não grampeia, tira pedaço. Tem vários métodos e quem define é o médico, de acordo com a sua situação de saúde, é que ele vai definir um método ideal. No seu caso, Lid, qual foi? Eu fiz o bypass. Bypass. Que é aquele que faz um desvio do intestino. A diferença do bypass pro sleeve, que são os 2 mais comuns, né? É que o sleeve, ele não mexe em nada no intestino. Sim. Mas também a probabilidade de reganho é muito maior. Sim. Eu conheço várias pessoas que fizeram o sleeve e que ganharam peso de novo. O bypass tem a possibilidade de reganho? Tem também. Todos têm, né? Todos têm, mas a probabilidade é menor porque ele mexe também numa parte do intestino. Do desvio do intestino. Sim. Amanda! Pois é, como que é, né? Há quanto tempo operada? Eu falo operada, eu tô rindo, porque tem um amigo meu, quando eu falo operada, ele fala assim, parece que você fez mudança de sexo. E eu falo operada, eu falo, é tipo isso, mudança de vida. Mudança de vida, Foi né? mudança de vida.
Conta Pois pra é. gente. A minha vai fazer 8 anos, né? Aham. Eu fiz em 2016. Assim, e a tomada de decisão, ela, na verdade, ela veio... O sonho de fazer bariátrica veio antes, né? Ele veio antes. Porque eu passei por um procedimento, né? No qual eu tenho propriedade para dizer que em 2013 eu coloquei o balão intragástrico. Acreditando na possibilidade que aquilo ali iria me fazer emagrecer. E gastei dinheiro e riso e... Aham. Que é o preço de uma cirurgia. O balão... Não, ele é um pouco mais barato, Uhum. mas volta. Então eu não minto quando as pessoas me perguntam, Amanda, eu tenho propriedade para dizer sobre os dois, né? Aí eu vim 2 anos, aí quando eu coloquei o balão, parecido, né? Aí eu engravidei e aconteceu que eu tive que tirar o balão. Aí Você engravidou com o balão. Com o balão. Então aí eu tive que tirar o balão, Aham. aquela história toda. E ganhei muito peso, ganhei 33 quilos. Na gravidez. Na gravidez. E na esperança, aí a minha menina nasceu e tal. Na esperança, emagreci um pouco. Mas depois, quando ela já estava com 2 anos, eu fui a um peso assim, exorbitante, né? Muito. Foi engordando de novo. Eu cheguei a 162 quilos, depois abaixei 156, fiquei nessas faixas assim. Aham. Então, aí a partir disso, e eu tive trombose. Uhum. Então foi uma coisa que até hoje eu agradeço, porque eu tive 2 pessoas que me incentivaram muito, que é o meu ex-marido. E eu tinha uma tia que falava assim, Amanda, você não acha que é interessante? Eu já vinha procurando Sim. sobre isso. Então, quando eu fui pro balão, eu já podia ter feito a cirurgia, né? Aham. Mas eu conversei com pessoas antes, da mesma forma, eu tinha amigos, tinha conhecido, tinha na família que já tinha feito. E eu falei, eu vou fazer. Porque eu já tava necessitando. E aí, só que eu também sempre falo dessa frase de gorda, porque eu falo que a minha não foi uma cirurgia simples. Eu fiz o método também bypass, mas o que acontece? Eu fui diagnosticada com uma compulsão alimentar muito forte. É igual quando você pega uma pessoa que é viciada Sim. e leva ela para uma clínica. Eu fiquei desnorteada. Eu fiquei Aham. 3 meses louca por causa da falta de Sim, comida. de querer comer, de querer comer. Então a minha não, assim, brinco que assim, a falha que teve, eu não fiz a terapia antes. Eu Né? ia falar isso, na verdade, assim, é um ponto que eu quero trazer, que é a preparação para a cirurgia, né? Por quê? Eu tive também, quando eu sou do time sleeve. Eu sou a minha sleeve. Sleeve tira um pedaço do estômago e ele vira um tubo. É como se o estômago virasse um caninho, como se fosse uma continuação, né? Isso. Assim. Então ele não tive desvio de intestino, foi só esse corte. Tira um pedaço do estômago, de fato, arrancou um pedaço do meu estômago. E é feito por vídeo, a minha foi feita por vídeo, de vocês também. A minha também foi Então Já tem- foi uma técnica mais nova. Um buraquinho super pequenininho, Eu não tenho cicatriz nenhuma. assim, 1 centímetro. É o muito meu foi pequenininho. 3 furinhos. É muito pequenininho, é imperceptível hoje em dia. Mas eu também tive essa reação um tempo depois da cirurgia. Assim que cheguei da cirurgia, eu fui pra casa da minha avó, porque aquela questão da sopinha, tem uma dieta que tem que ser seguida, Sim, essa sim. coisa. E até bom que a gente entre a primeira adaptação, o primeiro choque. E aí fui lá tomando aquele líquidozinho que eu sabia que eu tinha que tomar e tal. E eu tive um momento de loucura. Na preparação da cirurgia, eu pesquisei sobre a cirurgia, consequências, o que podia acontecer, o que não. Eu tinha uma amiga que era operada, então eu via nela já as consequências do pós-operatório, ela já tinha um tempo, então eu via a questão do cabelo caindo, a questão da pele, você vai vendo a pessoa murchar e vai parecendo que ela murcha mesmo Tá assim. doente, cara de doente. Fica com cara de doente. Então eu fui acompanhando esse processo e meio ainda resistente a fazer a cirurgia. Quando eu contar o motivo da minha resistência, não vão acreditar. E aí, um dia pós-cirúrgico, na casa da minha avó, todo domingo, minha avó fazia, quando eu era viva, domingo não, todo sábado, ela fazia a mesma comidinha, bem mineira, pra quem tá assistindo, bem mineira, eram arroz, novinho, feijão, torresmo, couve, mandioca delícia. cozida e linguiça, daquelas linguiça caseira, né? Menina, todo sábado era esse o cardápio lá. Você podia chegar lá qualquer sábado, era essa a comida de comidinha. sábado. A comida de sábado era essa.
E eu pensei que eu ia passar por isso numa boa, até nesse primeiro sábado, depois da cirurgia. Saí do hospital, fui pra casa dela, muito bem, não passei mal, tava ótima. Super bem, em pé, normal, assim, minha avó, não parece que você fez cirurgia. Eu falei, também acho que não. Se eu não tivesse com ponto, assim, que tinha uns pontos, eu ia, inclusive, achar que não teve nada aqui, de tão bem que eu tava. Mas aí, chegou esse sábado maravilhoso, que aquele trem, todo aquele cheiro da comida, empesteando a casa, porque quem sabe mineiro cozinha com banha. Então é linguiça frita na banha, torresmo, aquela coisa bem mineira mesmo, aquele cheiro. E eu fiquei desorientada, tipo um drogado. Me senti, eu concordo super com o que a Amanda falou. Da sensação de vício, de comer, do vício de querer aquilo. E me vi nesse papel, nessa situação ali. O meu pré-operatório foi muito de pesquisa. E eu namorava, na época, uma pessoa que não queria que eu fizesse a cirurgia. Então, mandava pra mim todos os tipos de reportagens que você possa imaginar de pessoas que morreram durante a cirurgia. Então, assim, eu vi gente que morreu, que comeu no meio no momento que não pode comer, que se é primeiros 15 dias você não pode comer nada que seja fora da dieta, porque o seu estômago está com ponto, está aberto. No caso, o intestino, então, pior ainda. Então, fiquei eu já sabia dos riscos, eu tinha super consciência dos riscos, de tudo. E ali, nesse sábado, estava eu ali sentindo, todo mundo comeu, eu fiquei no quarto, enquanto o pessoal almoçava. Saí do quarto, que o vídeo já tinha acabado, né? Todo mundo ia almoçar, era o momento de sair, porque eu estava na primeira semana da cirurgia. Passei em frente ao fogão, tinha lá 2 linguiças em cima do fogão. Eu, como uma boa viciada, né, que é vício, fiquei, olhei aquilo de novo. Eu penso uma pessoa sem fumar, não pode fumar, então maço de cigarro. Era isso. E passando pra lá e pra cá, peguei uma linguiça. Não tinha uma semana de cirurgia. Peguei a linguiça, fui lá pra varanda com a linguiça, como uma boa gorda, comer escondido, né, porque todo gordo come escondido. De madrugada. Se tiver, fala. Escondido dele mesmo. É dele mesmo. De ele tá sozinho em casa, ele come. Ele quer subornar ele mesmo. Ele quer sabotar ele mesmo. Ele come. Ele pode estar sozinho em casa, que ele come, pega o papel e esconde. Dele mesmo. Ele esconde no lixo, amarra na sacola. Pra ninguém ver. Fiz isso. Peguei a linguiça, fui lá pra fora, coloquei a linguiça na boca. E mastiguei a linguiça. Mastiguei a linguiça e aí comecei a lembrar, porque eu já tinha feito a preparação, eu sabia dos riscos, dessa coisa toda. E aí comecei a chorar com aquela linguiça na boca, sabe assim, desesperada, querendo engolir. Não, e querendo engolir, querendo engolir, eu vou morrer. E aí fiquei assim, tive uma catarse de emoções, chorei, cuspi, não engoli, cuspi a linguiça, chorei. E aí entendi que eu era viciada na comida. Nesse momento, eu vi, porque eu falei assim, eu sabendo que a minha vida está correndo risco, eu sabendo que se eu engolir eu vou morrer, se eu engolir essa linguiça eu vou morrer, porque eram pontos recentes, era uma semana só, e os casos de falecimento são esses, que não cumpriram os 15 dias. Isso. Acabei cuspindo, chorei muito, entendi que eu era viciada, ali foi o momento assim, ó, eu sou viciada em comer, sou viciada em comida, eu estou passando por um tratamento, que eu sabia os riscos, sabia as consequências de tudo, estava preparada para as vitaminas, para o cabelo, para a pele, para a coisa toda. E aí entendi, a minha ficha caiu do vício de fato nesse momento, e foi terrível para mim, chorei assim a tarde toda, porque eu ia colocar minha vida em risco por uma linguiça. E a linguiça era muito boa, mas não valia a minha vida, não. Não valia a minha vida, não. Mas ali foi a minha virada de chave para isso. Compartilhando com vocês o que me fez fazer a cirurgia. Sempre fui gordinha, desde criança. É uma coisa que eu não contei. Eu passei uma infância magra. Muito magrelinha mesmo, igual a minha menina. Você vê a foto, ela é bem magrinha. Aí peguei uma fase de adolescência e comecei a engordar. Depois emagreci. Aí depois passei na época que a gente estudou, né, juntas lá, já comecei a engordar. E foi daí. Então eu passei uma infância toda magra.
Não, eu sempre tive fama de gordinha, sempre ouvi que eu era gordinha mesmo, então... Então, no meu caso, foi ao contrário, tá vendo? É por isso que eu falo. Eu já oscilava muito. Tem fotos de bem novinha, que eu era bem gordinha, depois muito magra, eu assim, com os meus 10, 11 anos, assim, que eu tava entrando na adolescência. Aí comecei a jogar futebol, fazia muito esporte, gostava, extremamente magra. Assim, 2 anos depois, já bem gordinha, bem próximo dos meus 15 anos, eu já era gordinha, eu sempre tive muito peito, muita bunda, eu tinha cintura fina também, graças a Deus, porque isso até na ajuda, eu também tinha cintura fina, disfarça um pouco. E aí a gente assim, as amigas todas muito magrelas, e a gente eu tinha muito peito, muita bunda, então você fica se sentindo a gostosona no meio das amigas. Porque ganha corpo primeiro. Porque você ganha corpo primeiro. Na verdade, você é gordinha, você tá cheinha, mas parece que tá corpuda. Então não afetava a minha autoestima nessa fase da adolescência por isso, porque não me impedia de sair, não me impedia de ir pras baladinhas, não me impedia de fazer nada. Eu me sentia muito bem com o meu corpo. Mas isso chega num ponto que não para, né? E aí o problema é aí, é que vai somando quilos, né? É 1 quilinho, mais um. E chega uma hora, você vai comprando uma calça maior, calça maior. Você vai assim, ó, só mais uma calça, uma calça. Eu não trouxe, eu devia ter trazido. A minha última calça... Eu também tenho. A única coisa que eu guardei foi uma calça. A minha também. A minha última calça comprada, uma calça jeans. Eu lembro o dia que eu comprei essa calça. Lembro. Porque eu comprei essa calça porque a que eu estava usando rasgou comigo na rua. E aí, eu tive que parar numa loja pra comprar outra. Porque senão eu ia embora assim, pelada. Parei e comprei. E a única calça que serviu em mim foi uma tamanho 52. E aí, nisso, eu olhei pra aquele 52 e ainda assim resistente à cirurgia por conta do cabelo. Eu tinha medo do meu cabelo cair. E o meu, de fato, tinha medo do cabelo cair. E meu caiu também. Caiu. Muito. Eu sempre tive cabelão. Eu cortei meu cabelo, não sei se você lembra, né? Lembro. Eu cortei meu cabelo Chanel. Eu também porque cortei. Assim, eu ia tomar banho e saía. Não, o meu até hoje ainda cai. Muito. O meu também cai. Mesmo com reposição, ainda mais que eu não tenho... Eu tenho comprovado que a minha absorção por alimentação, ela é mínima. Então, é sublingual ou todas são venosas. Eu comecei nesse processo agora de venose. Olha que interessante, né? O cabelo, eu ficava assim, não, meu cabelão, eu tinha um cabelão mesmo. E eu falava assim, não, meu cabelo vai cair. E essa amiga minha teve uma queda de cabelo violenta, assim, de ver E eu, não, meu cabelo. E muito resistente. E ela quer linfaça, que eu falei, meu cabelo vai cair. Não, meu cabelo... E aí um dia, que foi o fato que fez eu fazer a cirurgia, eu fui atropelada. Nossa, fui atropelada. O que me fez fazer a cirurgia foi isso. E fui atropelada bem pertinho da casa da minha avó, na rua ali, na esquina, onde os meus pais cresceram. Então todo mundo da rua me conhecia meus pais, minha avó, todo mundo. E eu fui atropelada de manhã indo trabalhar. Me levaram pro hospital, né, e tudo. E aí a minha avó foi comprar pão ali e falaram com ela, ó, sua neta foi atropelada aqui. Ela falou, qual? E aí um cara que me conhece desde criança, conhece meus pais, essa coisa toda, falou, a gordinha. E aí, beleza, eu tava no hospital, né, chego do hospital, a minha avó conta isso. Não, o fulano falou. Eu falei, não, mas... Falou que achou que era minha prima. O que ela tá fazendo aqui embaixo? Não, não foi essa não, foi a gordinha. Eu falei, cara, esse senhor sabe meu nome, ele conhece meus pais, ele sabe quem sou eu, mas a maneira que ele me identificou foi a gordinha, pra minha avó saber quem era. É extremamente pejorativo. Nossa. E não é só que é pejorativo, você perde a sua identidade, quer dizer, eu perdi a minha identidade para a obesidade. Para a obesidade. Então eu deixei muito sério. O obeso, o gordo, eu vou ser cancelada de falar gordo não, porque eu tenho eu lugar de fala, né? Eu posso falar, o gordo, o obeso, ele vira ponto de referência. Vira ponto de referência. E não adianta achar ruim, não. A gente tem hoje aí um perigo na internet, que são pessoas que... Querem influenciar dizendo Eu não vou dizer isso, que é influenciar, não é que incentivam, mas assim, apoiam a manutenção da obesidade. Vou chamar assim, apoiam a manutenção da obesidade. Eu já pesei mais de 100 quilos, posso falar com certeza. Nenhum momento fiquei feliz em nenhuma das situações. Por mais que eu fazia de conta que não tava.
ali no fundo a gente... No seu íntimo te incomoda. Eu também não posso dizer, eu sou assim, estou sendo 100% honesta. Eu não posso dizer pra você, se você tá feliz com o seu corpo, se você tá gordinha 100%, ok, tudo bem pra você. Não, gente, de verdade. Eu acho que não tem nada mais doloroso do que você entrar numa loja e, assim, mexe, não faz só o ego, sabe? É o psicológico todo, assim. Sim. Você entra numa loja, vê uma roupa e fala assim, nossa, eu queria tanto poder vestir essa roupa, não, ela não serve. E isso aconteceu comigo 2 meses antes de fazer a cirurgia. Era um aniversário de 15 anos da minha prima, eu entrei na loja pra comprar um presente pra minha prima. Eu não entrei pra comprar uma roupa pra mim, porque eu já sabia que ali não tinha nada que me servia. E no momento em que eu entrei na porta, tinha um macaquinho preto lindo no manequim. Perguntei pra vendedora. Falei, moça, qual que é o preço do macaquinho? Ela não tem a sua numeração aqui na loja. E é uma situação... Ela só me respondeu isso. E aí eu engoli seco, a lágrima veio. Sim. E eu já estava em processo, já estava fazendo os exames pra fazer a cirurgia. Falei com ela, não, muito obrigada. E assim, eu poderia ter entrado, poderia ter ignorado ela, poderia ter comprado, mas assim, mexeu profundamente com a minha autoestima. Né? Exatamente. Eu me senti naquele momento destruída com aquilo ali. E aí eu não comprei, acabou que eu não comprei nem o presente pra minha prima. Eu voltei pra trás, entrei pra dentro do carro, fui embora pra minha casa chorando, sabe? E essas coisas, assim, essas coisas são muito pontuais. E assim, não era algo que me deixava extremamente depressiva, ser gorda. Eu vivia a minha vida do mesmo jeito, trabalhava, cuidava dos meus filhos, mas nesses momentos pontuais, essas coisas que aconteciam, assim, se olhar e falava, tá vendo, eu não sou feliz desse jeito. Isso não me traz felicidade. Sim. Por mais que você esteja saudável, tanto que quando eu fui fazer o processo pra cirurgia, o meu médico falou comigo, você tem certeza que você quer fazer a cirurgia? Eu falei, vamos fazer os exames. Gente, meu colesterol tava ok, minha tireoide estava ok, eu não tinha absolutamente nada de do gordo saudável. Aquela história de comorbidade, no meus exames, comorbidade. Não. Mas aí eu tinha um IMC alto. E eu era muito nova, eu tinha 28 anos, mais ou menos isso, 28, 29 anos de idade. Muito nova, já era mãe de 2 filhos. E assim, dentro do processo, a gente tem que fazer várias consultas, você tem que ter vários laudos, né? Não é fácil chegar lá, pagar e fazer cirurgia. Eu fiz pelo plano de saúde, mesmo assim a gente tinha que apresentar todos os laudos. E aí eu fui fazer uma consulta com um psiquiatra. A minha consulta com ele durou 2 minutos. Eu sentei na mesa e ele me perguntou, por que você quer fazer cirurgia? Eu falei, porque minha mãe é gorda, porque a minha tia é gorda, porque eu tenho várias primas gordas e porque eu não quero morrer gorda. Eu venho de uma família onde a obesidade é algo normal e eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero ser gorda pra sempre. Ele falou, não, tá bom, tá aqui o laudo. Essa palavra gorda, assim, a gente vê ainda muitas mulheres resistentes a essas chamadas de gordas. No meu contexto, eu nunca fui incomodada disso, não. Porque eu sabia que eu estava... falar que é feliz, olha, vai me desculpar, né? Porque... a gente não tá falando... Gente tá falando de verdades absolutas. Estamos contando nós. Gente, que pode ser que está feliz gordo, sim, ok. Não tô aqui pra dizer. Mas a gente vê estatística e você conversa com... Pode conversar com os bariátricos. O assunto é sempre o mesmo. Eu não era feliz. Não, a gente vivia... A gente finge estar feliz. Pra caber naquilo ali. Também a questão da gordura nunca me impediu nada. Eu ia pra clube, eu ia pra praia, eu usava short, eu usava blusa. A gordura em si não me implicava em nada. Tanto que o povo ficava assim, não, mas você era tão arrumada, tão bonita e tal. E era que tinha de ficar. Eu cheguei, se for sacar os 52, eu usava 56. Eu cheguei nos 56. E todo mundo falava, mas a Amanda sempre era tão armada, tal. Mas valores absurdos de roupas assim. Hoje tá tão... Hoje é acessível, mas... Hoje você size agora é vida, né? Nessa época não existia. Não vamos fazer propaganda, não, mas a gente sabe aí, tem sites aí que hoje... Tem roupas especializadas, baratas, sim. Tal. Então eu falava assim, só que eu tenho até um amigo que me chamou, hoje ele me chamava de gorda, na época uma vez ele falou no meio da empresa e uma pessoa não sabia que a gente tinha esse nível de amizade. Sim, de liberdade. E como eu cheguei num ponto que eu não tinha vergonha de comer na frente de ninguém, igual 2 vezes mesmo, e ele ria e falava assim, você não vai sentar aqui não. Não, eu tive essa fase, mas tô falando dessa fase dele. E ele me chamou de gorda. A mulher falou assim, como você faz isso com ela? Tal, e ele tentando se explicar. E eu falei, não, moça, calma. Que era ele amizade, mas né? a gente não faz, ele é seu amigo e tal. Até ele se explicar, ele falou assim, Amanda, eu quase morri por causa disso. Hoje ele me chama de ex-gorda. E a minha menina acha muito engraçado. Mas essa ela palavra... nunca te conheceu gorda, né? Não, ela conheceu, né? Não, ela, mas não é tem essa levada, né? Mas
eu falo isso porque o meu pai falava, você tá enorme. Os meus pais também. Os meus pais, eles me davam Olha, você tá enorme. realidade. Mas olha pra você ver a diferença. Hoje eu tô com uma irmã passando problema e os meus pais teve essa dificuldade de falar com ela. Porque ela não se aceita nesse papel. E eu já se aceitava. me aceitava. Sim. Eu entendia que eu passava por aquele problema. Até, no entanto, que até hoje eu gravei uma frase do médico. Entenda, você sofre de uma doença que se chama-se obesidade. Tá aqui. Eu operei aqui. Aqui não. Então, toda vez que você acordar, você fala, eu sofro de uma doença que chama-se obesidade. E daí, só que igual eu falo, você se espelhando sua amiga do cabelo, tal, aquela coisa. E as minhas amigas e a minha prima, deu tudo certo, tal. O meu, elas não tiveram crises, nada disso. Por isso que eu falo que é uma coisa muito, cada um é muito particular. O meu, ela assustou quando começou a acontecer as coisas comigo, disso de eu ter que parar até no André Luiz, por conta da fissura de comer. Eu também tive. Agora, eu passei por isso muito bem. Não, eu diferente de vocês. A minha cirurgia, eu senti muita dor. Eu levantei na hora da dor, a do gás. Então, eu gritava, pedi o médico, já tinha colocado morfina. Eles me tiraram do bloco, vão comprar o quarto, porque pra ela vai acordar os outros. Aí quando meu marido chegou no quarto, eu dei tanto trabalho, eu gritava, ia ficar, você vai ficar sem roupa. Eu falei, pra que eu fiz essa cirurgia? E tá doendo. E eram os gases. E eu não conseguia andar. É porque a cirurgia por vídeo, sim. E aí coloca gás. gás. É porque assim, como a cirurgia por vídeo, eles colocam gás pra estender, pro vídeo, pra câmera, pros as garrinhas entrarem lá e conseguirem fazer a cirurgia. Então, de fato, eu lembro que acordei também com uma cólica, eu falei, ai, tá doendo. Acabou. Não. Mas no meu depois, caso... depois eu acordei Morfina, tá O ótimo. médico foi à sala, porque o meu irmão tava assim, gente, me sobe e corre, ele pedia ajuda toda hora, ele falou, mas só grita, ela só xinga. E ele falou, não, no caso dela foi preciso colocar mais gás. Porque o estômago dela não tava conseguindo ver. Então ela vai sentir mais dor. Então eu ainda senti muita dor quando eu cheguei em casa. Até no tanto que eu fiquei com tanto medo, porque durante uma semana voltei pro hospital com medo de ser fístula. Mas ele falou, você comeu alguma coisa? Não, Mas é o medo, né? Mas é o medo. Então vou descartar, não era fístula. Era realmente os gases que precisavam sair, que tinham sido colocados. E foi muito bom a Amanda ter tocado nesse assunto de dor, porque a gente também não pode romantizar a cirurgia, não. Esse é um assunto importantíssimo. Eu me arrependo? De forma nenhuma. Se eu engordasse hoje, eu faria novamente a cirurgia? Obviamente que eu faria, sem pensar duas vezes. Eu falo isso com todo mundo. Eu falo. Se por um acaso eu engordar de novo, eu vou lá e faço a cirurgia de novo. Gorda eu não fico. Eu me cuido pra eu não engordar de novo, tá, gente? A gente não quer voltar pra esse lugar. Mas se por acaso acontecer... isso mostra que não houve arrependimento da sua parte. Fiz consciente, hoje estou feliz, ficou tudo bem, continua assim. Mas vamos falar do início, né? Diferente das meninas, eu não fiz o processo antes, não passei por psicólogo, psiquiatra. Eu te falei que assim, eu sentei na sala do psiquiatra, com 2 minutos eu convenci ele, com meia dúzia de palavras, eu convenci ele de que eu precisava fazer cirurgia, ele me deu o laudo, não me encaminhou para um psicólogo. Tem alguns psiquiatras que encaminham o paciente, não sei se foi o caso de vocês, para fazer uma terapiazinha antes, para só depois liberar. O meu não, já me encaminhou direto. O meu também, tudo direto. Eu fiz a cirurgia, gente, dia 16 de dezembro. E o meu médico era um médico muito... Ele é um médico bem mais velho, então, assim, ele é extremamente conservador. E pelo fato da minha cirurgia ter mexido no intestino, ele falou, olha, eu não vou te liberar com 24 horas, com 48 horas, não. Você vai ficar 4 dias no hospital. E eu já sofrendo, porque eu tinha 2 bebês em casa, né? A Lavínia tinha menos de 1 ano. Não, quero ir pra casa, cuidar dos meus filhos. Ele, não. É o preço que você tem pra pagar. Você quer fazer a cirurgia? Você vai ficar 4 dias aqui. Foi assim, eu internei no dia 16, só saí do hospital no dia 20 de dezembro. 4 dias depois a gente tinha o quê? Natal. A ceia de Natal. Ai, meu Deus. Gente, todo mundo sentado na mesa, comendo, e eu com o meu copinho de 30 ml de gelatina plena. Não sofri absolutamente nada. Não mexeu com o meu psicológico, não chorei. Eu acho que a minha vontade de estar emagrecer, magra, de voltar a vestir uma calça 38 era tão grande que, de verdade, assim, eu não sofri absolutamente nada com a comida. Hoje, eu tento me regular muito mais do que no início da cirurgia. Porque depois de muito tempo, seu organismo já se acostuma de novo com a comida. Você consegue comer o mesmo tanto que você comia antes. É uma coisa que a gente vai falar, que precisa falar, que as pessoas não sabem, que
o corpo volta, assim, o organismo, o estômago da pessoa, ele é um elástico. músculo. Então ele dilata de novo e volta ao normal. Exatamente. O meu médico, ele usou exatamente essa frase comigo. Olha, o seu estômago, ele é um músculo. Assim como você tem um músculo na panturrilha, você tem um músculo no bíceps, né? No abdômen. Você vai malhando, vai ganhando massa. Sim, e cresce. O seu músculo vai crescendo, vai estendendo. O estômago é a mesma coisa. Na medida que você vai comendo, você vai forçando a musculatura do estômago e ela vai aumentando. Então, é por isso que existe também o reganho. Mas voltando lá atrás, eu não tive esse problema no meu pós-operatório quando eu saí do hospital. Porém, no momento em que eu foi para falar que eu nunca me arrependi de ter feito a cirurgia, eu me arrependi dentro do hospital, na hora que eu saí do bloco cirúrgico. Por quê? Porque foi uma dor insuportável. Nossa, eu nunca senti também. E eu sempre tive uma coisa que eu sempre bebi muita água. Eu sou daquelas que aonde eu vou, eu tô com uma garrafinha de água. E aí eu sentia muita sede. Muita sede. Eu queria pegar um copo de água, minha água ela tem que ser extremamente gelada. Eu acordo de manhã e pego uma água, 2 cubos de gelo. Geladona. Minha água é assim. E aí eu com muita sede falava com a enfermeira, pelo amor de Deus, eu preciso beber água. Ela vinha com um algodãozinho molhado e batia na minha boca e falava, você não pode beber água. Eu não posso beber agora de manhã, eu posso beber à tarde. Ela, você vai ficar 3 dias sem beber água. Gente, o meu psicológico começou a ficar abalado ali. Como assim eu vou ficar 3 dias sem beber água? Então se eu vou ficar 3 dias sem beber água, eu vou ficar 3 dias sem comer? Ela falou, não, você vai ficar 1 mês sem comer. Porque não sem vai comer mesmo é 1 mês. 1 mês, porque comer foram... mesmo é 1 mês. Eu fiz 10 dias de dieta líquida. Eu acho que foi mais ou menos isso, não lembro. Mas acho que foram 10 dias de dieta líquida. 30 ml. Mais ou menos, eu não lembro certinho. Era 30 ml, né? Aquele copinho de café. Aquele copinho de café. Você tomava aquele copinho de café a cada 1 hora. E aí, depois que você passa pela dieta líquida, você vem a dieta pastosa. Aí foi mais 15 dias de pegar toda a comida, bater no liquidificador, processar. Papinha. E aí, aos poucos, você ia introduzindo as coisas. Arroz extremamente cozido, feijão amassado, angu. Você sai da dieta papinha e vai para aquela coisa bem pastosa mesmo. E assim, eu segui muito a risca, gente. Assim, ó, 6 meses sem carne vermelha, X tempo sem doce. Exatamente como o médico falou seguir. Esse dia, todo mundo tem, né? Eu tava na casa da minha sogra. E nesse dia, gente, eu lembro dessa panela fervendo. Era uma galinhada. Eu lembro do pimentão amarelo, vermelho, tal, aquela coisa. As cores! E também tinha exatamente 2 semanas. É um terrorismo, né? Eu lembro de tudo. E eu não me adaptei com a dieta líquida na parte salgada. Então eu fiquei muito tempo na época só colher de limão, eu também. gelatina. Só que eu fiquei muito fraca. Porque eu tinha igual o caldo, porque você não podia comer o caldo de feijão, tinha que ser o aguado. Aguinha mesmo. Então eu não consegui me adaptar. Então na hora que eu vi aquela comida, e tava todo mundo lá fora, e só ela lá na cozinha. Eu vi aquela comida, eu sentei, comecei a chorar, falei, Amanda, o que tá acontecendo? Eu quero voltar a ser gorda. E ela, eu quero comer. Aí ela, Amanda, eu falei assim, e comecei a chorar, desesperada, e que ir embora. E eu vi que, gente, a minha boca aguçava, eu não tava com fome, porque é isso que eu te falo, porque não é fome. Porque não era fome, não tinha estômago pra isso. A era vontade mental, era tanto. Era mental. Então, ver comida me mexeu tanto com o meu psicológico, que tipo assim, igual eu tava, por isso que você me perguntasse, o mês que eu fiz, mas eu lembro que era uma época que tinha mexerica, que o meu pai tava trazendo mexerica, você não pode mastigar mexerica, mas aí o médico liberou chupar, porque foi a única coisa que eu adaptei, e começou a me dar uma forcinha pra eu começar a andar, porque eu fiquei muito fraca. Porque você não comeu nada? Nada, porque de sal, o médico Amanda, tem que balançar o sal aí. Gente, quando chegou na pastosa, juro pra você, que comer um angu com feijão foi uma maravilha. Foi a melhor comida da minha vida depois dos 15 dias. O que é o problema? Eu tenho um paladar extremamente infantil. Eu como de tudo, gente. Sou apaixonada com frutos do mar, com peixe. Eu como de absolutamente tudo. Mas a minha preferência sempre foi por besteira. Então eu sou aquela pessoa assim, que se eu ficar 1 semana sem comer arroz e feijão, pra mim não faz diferença nenhuma. Porque eu acordo de manhã tranquilamente, como um pão, tomo um Toddy, sabe? Então, e aí, isso, de certa forma,
me ajudou a não sentir falta no dia da abençoada, da ceia lá de Natal. Todo mundo comendo peru, comendo arroz, comendo Porque você não salada. era apegada a esse sabor. Não era. Mas aí eu vou te contar. Mas aí o que acontece? Eu comecei, quando o médico foi liberando, eu tomava sorvete todo dia, Ai, eu chupava é o picolé, risco, esse é o exatamente. risco, né? Então, assim, pra mim, na minha cabeça, eu tava no paraíso, mas isso me prejudicou muito. E eu vejo reflexo disso Sim, hoje. né? Porque o meu ferro é lá no pé. Mas o Em meu janeiro, também. eu fui fazer um exame de sangue, tomei um susto, que a minha hemoglobina está em 6. Aham. A minha tá 4,2. Aí fui parar no hospital para tomar bolsa de sangue. Por isso que a gente fala, a gente não pode romantizar, tá, não gente? romantiza. É um cuidado constante. Todo mundo tem que tomar vitamina, eu não estava tomando. Tem que tomar ferro todos os dias, eu não estava tomando. Aí, super cansada, só queria dormir, no Aí você dá uma desânimo. depressão. Nossa, eu tava num cansaço, eu achando que era por causa do trabalho. Não, eu tô trabalhando demais, tô trabalhando demais, tô trabalhando demais. Quando você foi ver, é por causa do trabalho, obviamente. Mas não era a explicação do problema, era falta de vitamina, falta de ferro. Sim. Meu cabelo não tava crescendo, a unha descascando. E aí você paga o preço por isso também. A gente vai agora fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente vai continuar falando sobre essa jornada de emagrecimento, da obesidade e da cirurgia bariátrica. É rapidinho, espera aí, a gente já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos para mais um bloco. Tô aqui com a Amanda e com a Lidiane. A gente está falando sobre essa jornada de emagrecimento através da cirurgia bariátrica. A gente falou aqui no primeiro bloco sobre o preparatório, sobre, né, os medos, o que levou a gente a fazer a cirurgia. E eu queria saber de vocês, até contei aqui um caso meu marcante, que foi esse único dia que eu tive esse choque, né, com pós-cirúrgico. Vocês têm algum caso, algo que marcou muito vocês, um pós-cirurgia, Amanda? Eu tive a questão da comida, né, do dia dessa comida lá, né, que é o que atacou e me mostrou que eu era compulsão, mas eu tive uma coisa antes da cirurgia que eu acho que todo gordo faz. Primeiro ele tenta sabotar os outros, depois ele sabota ele mesmo. E eu era da noite, saía, só que eu tinha um vício de chegar, na época era o Habib's ou o McDonald's. Olha como que era o vício na comida. No McDonald's, tinha um Habib's, não tinha aquele kit? 5 bibs esfirra de frango, 5 de carne, 5 de queijo e 5 quibe e um copão de refrigerante. Eu voltava de madrugada, passava ali no drive-thru, ia pra casa dos meus pais. Eu falei assim, vou comer só um quibe, tal. Quando eu vi, eu já tinha comido a caixa toda, tal. E tentava esconder dos meus pais. O hambúrguer, olha pra você ver. O hambúrguer, eu fazia o seguinte, eu comprava, olha a minha cabeça, eu vou comprar um Big Mac grande, 2 kits. Eu como agora, aí de manhã, na hora que eu tiver com fome, eu comprava o Big Mac, a batata grande e um refrigerante. E 2 kits. Ia comendo já a batata aqui dentro do carro. Sim. Quando chegava lá, eu já tava terminando de comer. Aí eu ficava assim, não vou deixar pra amanhã. Eu deitava e ficava assim, o sanduíche tá lá embaixo. Enquanto eu não descia. É recorrente, e né? não comia. Eu não dormia. Não tinha sossego. Não tinha sossego. Aí depois daquilo ali, me passava um alívio. Aí vinha a frustração depois, pra que eu comi tal? Por que eu comi? Então, esses episódios, aí meu pai falou assim, Amanda, precisa se tomar uma tratar, atitude. né? Precisa se tratar. Da mesma forma que tem uma intervenção quando alguém é viciado em drogas, que a família se mobiliza e fala, olha, você precisa se tratar, não tá bem. No caso da obesidade, a gente vê famílias que se omitem. Muitas famílias acham que não tem que falar, não vou falar nada. A pessoa fica ansiosa e tal. E se fosse, eu acho que é um grande perigo, vício pra comida, principalmente o do açúcar, que era o meu vício, era especialmente do açúcar. O meu já era pela sal. Eu tinha uma ânsia de me sentir
preenchida, que depois quando você vai estudar sobre questões emocionais, você vê que isso tem uma raiz emocional. Mas essa sensação de estufamento, eu queria a sensação de estufamento. Eu Pra me comia preencher. até sentir aquele pinicado na Aqui garganta, não entra de mais. parecendo que eu ia desmaiar de tanto açúcar. Eu comia açúcar até nesse ponto de ficar assim. Tem um efeito disso, né? O dumping, que dá quando a pessoa ingere muito açúcar no pós-cirúrgico, principalmente. Mas eu já usufruía disso antes. Quando esse era meu vício. Meu vício era essa sensação de drogada. Eu ficava, tipo, drogada de tanto comer. Real, assim, dopada. Mesmo efeito. Você vendo aquelas reportagens do pessoal que usa droga, como é que fica? Era assim que eu ficava comendo. E eu comia para ficar assim. Era assim que eu ficava feliz. Quando eu comia até me estufar. De me sentir com essa sensação de adormecimento, de você se sentir dopada de tanto comer. Eu não sei se vocês presenciaram isso. Eu comia e, tipo assim, juro, eu tinha acabado de bater uma pratada de comida. Se vinha alguma emoção, eu conseguiria comer De novo. novamente aquela pratada. Eu nunca estava satisfeita. E eu lembro que nessa época onde eu trabalhei com esse amigo que chama de ex-gordo agora, eu lembrava, olha pra você ver, eu comprava 10 pães e pensava na minha cabeça, vou levar 10 pães, são muitas pessoas, vou comprar 1 quilo de bolonha e tal, pra durar 2 dias, porque, né, tal. Gente, eu comi, era 4 pães. E ainda assim, ele comprava coxinha lá embaixo e tal. Então, a comida era assim, era o fruto Era de forma compulsiva e é um negócio descontrolado, né? Descontrolado. E como é aceito pelas pessoas, é muito fácil. Eu, muitas vezes, trabalhava no centro, passava na loja, vou fazer propaganda aqui pra loja americana, comprava lá promoção de 3 barras de chocolate por 10 reais. Isso! E eu vinha já no ônibus pra casa, uma barra, querida, no ponto de ônibus. E cheguei em casa e já não tinha chocolate mais. Eu já tinha comido as 3 barras no intervalo ali de 30 minutos. Enquanto eu não via que acabava... Não tem sossego, Não tem né? sossego. Não tinha sossego. É igual droga. Mas o que é o tratamento, né? Eu hoje, por exemplo, consigo ficar com uma barra escondida, porque hoje eu escondo barra de chocolate dos meus filhos, né? Porque se eu quiser comer um doce, eu tenho que esconder. Verdade. Aí eu compro lá 3 barras, dou 1 pra cada um e guardo a mim. Às vezes eu esqueço. Fica ali 3 dias, amor, eu acho que eu tenho uma barra de chocolate guardada aí, não tem? Tenho. Aí na hora que eu lembro que eu tenho, eu vou lá e como. Às vezes eu como de uma vez, às vezes eu como um pedaço. Mas antes da cirurgia, o meu problema também era o açúcar. Por isso que nessa ceia de Natal, pra mim, não fez diferença nenhuma. Né? Mas, por exemplo, eu descobri que eu tava grávida do meu filho, eu não tive enjoo nenhum na gravidez, eu nem lembrei que a minha menstruação tava atrasada. Eu fui pra faculdade... Trabalhei o dia inteiro, saí do serviço, fui direto para a faculdade. Cheguei da faculdade, tinha que apresentar uma fase do nosso TCC, né? No último período da faculdade, já tinha que apresentar uma fase do TCC. Sentei, tô lá na frente do computador, quando eu vi era 2 horas da manhã. E eu tinha perdido o sono. Eu sempre dormi muito mal mesmo. Levantei, fui na cozinha, peguei um pote de sorvete que estava lacrado, 2 horas da manhã, e comi o pote de sorvete inteiro. No outro dia, eu levantei para ir trabalhar, tomei banho, minha mãe olhou na pia e falou, Lidiane, você comeu o pote de sorvete? Falei, comi. Ela, mas você comeu o pote de sorvete sozinha? Quando foi que você comeu esse pote de sorvete? Falei, foi de madrugada. Eu falei, você acha isso normal? Tipo... Um pote daqui bom, meu também era gente. De madrugada. Um pote daqui bom, eu não tô falando... Isso é 2 litros, né? 2 litros de sorvete. sorvete. E aí, eu já tinha essa compulsão por açúcar, e eu muito ansiosa, por causa da gestação, não sabia que era, comecei a comer só doce. Dava meu horário de almoço, eu trabalhava no Barro Preto, uma lanchonete famosíssima ali na esquina da Augustina, no Caparacatu, que vende aquelas coxinhas enormes. Sim. E aí, o meu cartão de alimentação da empresa aceitava nessa abençoada dessa lanchonete. Eu ia pra lá, ao invés de eu comprar um salgado, ao invés de eu comprar uma torta, eu ia lá naquela parte dos doces. Sim. E comprava uma fatia de bolo, e comprava uma fatia de torta. E o meu almoço era isso. Na hora de ir embora, eu passava lá e comprava um brigadeiro, ou uma coxinha de brigadeiro, e ia embora pra faculdade comendo isso. E aí, eu comecei a me entupir de açúcar. Eu passei a gestação inteira me entupindo de açúcar. E é óbvio que eu ia engordar 34 quilos. Claro. Meu filho nasceu com 28 semanas, 3 quilos e tanto. Porque no final da gestação era só sorvete, era só açúcar, era barra de chocolate.
E você teve algum caso como esse da Amanda, que você falou, nossa, que situação, olha que ponto eu cheguei. Esse do sorvete Eu é um, não né? enxergava. Eu não conseguia enxergar com clareza. Pra mim era muito normal. Eu tomei sorvete. E aí? Tomei banho e fui trabalhar. Tranquilo. Você não tinha consciência Não tinha. do exagero que era aquilo. Porque eu tinha consciência. Eu tinha. Eu não Mas tinha. o meu pai, nesse dia, olhou pra mim e fez assim, você comeu esses 2 negócios do McDonald's? Eu falei, 2. Ele sentou e chorou. E aquilo caiu, minha ficha caiu. Eu falei assim, ele falou assim, não tô acreditando. Um dia caixa de Habib's, outro dia McDonald's, outro dia você chega com isso e coxinha. Eu comprava aquelas coxinhas e não era uma. Eu vinha com 5 coxinhas, eu comia todas. E ele ficava assim, eu lanchava às vezes na faculdade e ele tinha janta, eles escondiam pra assim, eu ia lá e esquentava. Eu não tava com fome. Eu sei, não é fome de Não. verdade. Não é, eu falo muito isso. Pois, isso é bom a gente estar falando isso, para as pessoas entenderem que às vezes a pessoa, ela não tá com fome. Ela tá querendo nutrir uma falta nela ali, ó, um emocional. É uma fome emocional. É uma fome de alguma emocional, coisa. de algum problema que desencadeou. É. Porque se você pegar aí relatos, eu não sei se vocês assistem aí, Quilos Mortais, Sim. o Quilos Mortais Adoro o Quilos eu Mortais. acho muito interessante, porque eu acho que aquelas histórias ali, apesar de serem quilos muito a mais, Sim. mas as histórias, gente, É a mesma, são o mesmo cenário. Só muda as pessoas. Exatamente, a maioria das pessoas que sofrem com obesidade, o que acontece? É por um problema desencadeado emocional, alguma coisa mal resolvida. É uma coisa da infância, da um trauma, infância. alguma coisa que você ouviu, alguma coisa que você viu. Eu, por exemplo, eu falo que eu tive... foi depois da gravidez da minha filha que eu cheguei no start. Quando eu fiz a cirurgia, eu pesava 111 quilos. E eu vivi um relacionamento muito abusivo. Eu tinha um casamento que pra mim era um terror. Eu queria desesperadamente sair daquilo ali e eu não conseguia. Sim. E aí, eu com 2 filhos em casa, 2 bebês... Pra mim, a comida era a válvula de escape. Sim. Eu não queria contar pros meus pais o que eu tava vivendo dentro da minha casa. Eu não podia pedir ajuda, eu não sabia o que fazer. Então, o que eu fazia? Eu me entupia de comida. Eu ficava trancada dentro de casa. Era o seu refúgio. Eu não conseguia contar pros meus amigos o que estava acontecendo Sim. comigo. Eu não conseguia contar pra minha família o que estava acontecendo comigo. E dentro de casa, eu tinha 2 bebês na minha frente pra eu cuidar. Então, o que eu fazia? Comia, né? Só comia. A minha mãe, já faltando, quando eu já tava pra tomar a decisão, assim, faço a cirurgia, não faço, eu tava pedindo conselhos. A minha melhor amiga de infância fez a cirurgia, um caso super bem sucedido. Hoje a gente brinca e fala assim, não, eu nunca fui gorda. Você lembra de mim gorda? Mentira, você não me conheceu gorda, não. A gente brinca muito assim. Ela tem uma família bem sucedida na bariátrica. A mãe dela fez a cirurgia. A irmã mais velha dela fez a cirurgia e ela, com 16 anos, a mãe dela colocou ela no plano de saúde, ainda teve que pagar uma taxa lá, na época o plano não cobria tudo. Ela fez a cirurgia e hoje ela já tem 37 anos de idade, nunca teve reganho, tá super bem, super feliz, tem os filhos dela lá. E aí, na época, eu me espelhei muito nela. Eu falava, gente, ela fez a cirurgia, ela tá tão bem. Fui nela, falei, lá, eu tô afim de fazer a cirurgia. O que você acha? Ela faz. Vai ser a melhor decisão que você toma pra sua vida. Aí eu me lembrei da Kelly, fui na Kelly, né? Falei, Kelly, Eu falo a mesma coisa. me conta uma coisa, como é que foi o seu processo? Aí a Kelly começou a me falar, eu fui no médico tal, fiz isso, fez aquilo. A Kelly foi me dando meio Mas que um eu comecei a norte. não romantizar e conto as verdades para as pessoas, assim, do Sim. meu, como que foi. Eu tinha igual meu pai fala, você tem nome. E eu lembro de uma outro fato da empresa, o dono da empresa que eu trabalhava fazia muita festa. Aí eu não tinha descido ainda. E a minha coordenadora tava conversando com ele e falou assim, cadê aquela? Sim. Aí só que eu, na hora, eu falei assim, doutor do céu, aquela. Eu levei na zoação. Mas no seu íntimo dói. Não, a gente Bem. zoa, porque assim, ó, tem uma coisa que eu Nossa. falo, que eu tenho um senso de humor muito apurado, né? E faço piada de tudo, com tudo, inclusive a minha forma de levar a vida, e eu aprendi isso com a obesidade. Eu acho que também foi a minha Porque vida. você... se camufla, né? Tipo É. assim, já que eu não sou bonita, já que eu não tenho um corpão... Pelo menos eu então, sou divertida. o padrão. Eu tenho que ser inteligente e divertida, porque eu tenho que aparecer de alguma forma. Exatamente. Na verdade, era a minha válvula de escape pra sair das piadinhas de gorda. De gorda. De que tá gorda, tá obesa, pacote de feijão, balofa, Meu pai falou, elefante. Meu pai falou, sua roupa parece aquelas cortininhas de botijão. Nossa. Não, um dia eu ouvi em família, olha que pesado, que a toalha pra mim, uma hora ia ser aquela cortina do banheiro.
Sabe aquela cortina, banheirinho de cortininha? Uhum. Uma hora aquela cortina do banheiro não vai nem servir de toalha, de tão grande que você vai estar. Então, são situações que foram fortalecendo e também desenvolvendo esse lado de senso de humor, porque eu usava criança ali, um jeitinho de responder e ali fui desenvolvendo isso. Agora, pra sobreviver, né? Eu só tenho um episódio que me doeu muito esse. Porque eu não andava de ônibus. Aí, você andava não é que eu não andava de ônibus. Eu não estava andando de ônibus e a Duda, a gente foi resolveu andar e a gente ia fazer alguma coisa, eu não me lembro agora, tá? Gente, eu fui pra atravessar a roleta, eu agarrei. Aquele dia, aí o trocador pegou a Duda no colo. E isso foi, eu acho que de todas as situações, porque as outras eu levei todas na situação, né? mas aquela ali me pesou tanto que ele travou e tal. Custei sair e tal. Aí quando ele pegou a Duda, eu liguei pro meu marido e falei assim, me busca. Aí pediu o motorista para parar e falou, não, mas calma, você tá nervosa. Eu falei, não, desceu, já me ligou, falou assim, eu tinha andado nem 3, não sei quantos quarteirões tinha andado e aconteceu o quê? Gente, na hora que eu travei ali naquele ônibus, veio tanta coisa atrás. Entalou na roleta, né? Assim, ó, oficialmente parece, entalou na aquele roleta. dia voltou toda uma memória e falou assim, para, agora. Só que eu já me via gorda. Sim. Só que naquele momento eu vi que não era só gorda. Era uma gordura. E aí você fala assim, eu detesto essa frase. Emagrecer com cirurgia é fácil. Não é. Não fala isso com o bariátrico. Não é. A gente vai fazer um intervalo agora, na volta, a gente vai falar das pessoas que acham que é mágica, e não é mágica. Existe um processo que tem que ser seguido, existe uma preparação que tem que ser feita, e existe um pós-cirúrgico também, um acompanhamento que é necessário para não ter a sofrência do reganho. A gente tem a sorte aqui, nós três, estamos lindas e esbeltas, né? Sem padrões, aqui não estamos falando de padrão de beleza, mas tá todo mundo bem com seu corpo, olhando para aquele cenário lá de trás, super felizes e satisfeitas, mas tem gente que não tem esse cenário. Tem gente que teve reganho, tem gente que voltou a engordar. E a gente vai falar disso, desse contraste, até de quando encontra com essas pessoas, porque tem isso, né? Você voltou, eu não voltei, desse reganho. É rapidinho, a gente vai fazer um intervalo e já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos para mais um bloco do Segura Essa Marra. Tô aqui com a Amanda e a Lidiane. A gente tá falando sobre a jornada de emagrecimento e dos impactos pós-cirurgia bariátrica. A gente tava falando aqui que o pessoal acha que mas emagreceu. Eu emagreci 44 quilos. Então, 44 quilos, mas com cirurgia bariátrica é fácil. Não é fácil, não. Na verdade, pode até ser fácil perder os quilos, mas eu quero ver se manter magro. Não sei se você de casa sabe, que está assistindo a gente, o corpo, ele se adapta. E o estômago, ele é elástico. Depois de um determinado tempo, ele pode voltar do tamanho normal não existe tempo mínimo não, tá? Conheço pessoas que com um ano emagreceram muito e engordaram o dobro, porque não respeitaram, não mudaram a mentalidade, não mudaram de vida, que é o mais importante da cirurgia bariátrica. Ela não faz milagre, ela vai te ajudar a comer menos, mas se você não mudar a sua mentalidade, todo o esforço vai por água abaixo. Isso acontece mesmo. Ouviram já esse deboche? E não é só o deboche de quem é, às vezes, acima do peso, porque quem fala isso é acima do peso e não tem coragem de fazer cirurgia. Você tirou as palavras da minha boca. Geralmente, quem fala assim, é muito fácil emagrecer com cirurgia é quem é gordo. Quem é a pessoa que tem medo de fazer a cirurgia, ou às vezes não tem um plano de saúde, não tem condição de pagar, e sabe que a fila do SUS é algo que demora muito. Mas quem já fez
ou quem tá no processo, eu tenho certeza que não fala isso, porque sabe que não é fácil. E não é mesmo. Não. Porque eu brinco, eu falei assim, não romantismo, eu falo assim, igual, eu adorei a fala que você falou, pode ser mais fácil a perda de peso ali naquele momento. Mas para chegar nesse momento, igual eu falo, existiu inúmeras possibilidades, a gente tentou várias coisas. A pessoa que faz a cirurgia é porque ela tentou remédio, ela tentou balão igual eu tentei, ela tentou fazer, ela tentou procedimentos. É quando a pessoa se esgota. Ela chega no limite e fala assim, eu não tenho mais outro recurso, então eu vou pra cirurgia. Até porque para o médico autorizar a cirurgia bariátrica, você tem que comprovar pra ele que você tentou todos os métodos. Eu acho que na minha época eram 2 anos. Tinha que provar que tem 2 anos que você tá tentando emagrecer, que você não consegue. Eu não sei como é que tá hoje, mas... Na minha época também era 2 anos. E eu tenho certeza que todo mundo que chega a fazer uma cirurgia bariátrica, de fato tentou. Gente, eu me matriculei na academia, eu tinha 15 anos de idade. A primeira matrícula minha existente numa academia, eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha 15, não. Eu tinha 14. Eu me matriculei na academia, porque a minha melhor amiga, que foi essa, que também fez uma cirurgia bariátrica, ela ia fazer a festa de 15 anos e a gente ia dançar. Naquela época tinha as 15 valsantes. E aí nós criamos uma metinha entre a gente, que a gente precisava de ela também gordinha. Eu não era tão gordinha, mas... Acima do peso, já era né? Um pouquinho acima do peso. E aí a gente criou aquela meta de que a gente ia pra academia pra gente emagrecer pra festa de 15 anos dela. Então, assim, a minha primeira matrícula na academia foi com 14 anos de idade. E eu fui fazer a cirurgia bariátrica, se eu não me engano, com 28, imagina. Então foram 10 anos ali. Eu passei por vários... Efeito sanfona, né? 10 anos de efeito... Em resumo, 10 anos de efeito sanfona. Personal trainer. Eu tentei academia sozinha, não deu. Contratei um personal pra me acompanhar. Começava muito bem, emagrecia. Daqui a pouco vinha o cansaço, vinha o desânimo. A gente procrastinava de novo, ganhava tudo de novo. Começava a tomar remédios. Eu também tentei de tudo. Já tomei aqueles remédios que emagrecem 10 quilos em um mês. Nossa. Você fica parecendo que tá um zumbi. Aí você surta, porque ele te deixa num estado de nervo que ninguém te aguenta. Não, e eu falo pra você, eu assustei em um dos remédios, não vou citar nome, né? Mas eu deitei, o meu coração simplesmente começou a acelerar muito. Nesse dia foi que eu falei, eu não tomo remédio mais. Eu também desisti de remédio. Do remédio desse, porque... Sim, porque era tarja preta. Nós estamos falando aqui de remédio, tarja preta. E nem sempre... prescrito por um médico. Não, é sempre... Às vezes, um jeitinho. A gente até tentou ir no médico, tentou tomar remédio, mas a gente já sabia que você ia ficar pagando caro por uma consulta e você já tinha os meios ali de conseguir o remédio. Todo mundo tem isso, gente. Todo mundo tem tinha um momento que mais ou menos na época que a gente fez, que a gente tem mais ou menos aí 10 anos, eu tenho um pouco mais de 10 anos, o Luiz tem quase 10. E eu tenho 8. Que esses remédios tarja preta eram muito populares. Você conseguia isso facilmente, sem receita ou com receita. O endócrino tava nem aí. Você quer? Ele, né? Eu lembro. A consulta era muito barata, eu acho que era R$80 uma consulta. Você chegava lá, sentava na mesa, ele te entregava a receita. Às vezes o cara nem subia você na balança. Ele via ali, olhava. Você queria, eu quero uma receita. Antigamente tinha muito isso. E é engraçado que eu lembrei aqui que falava racuminha, né? Não sei se isso é marca de veneno pra rato. Mas falava que era isso que apelidava o remédio disso. Era o apelido do remédio. Eu tô tomando Racumin. Mas não era o Racumin de veneno de rato. Era esse remédio de emagrecer fortíssimo. Nossa, eu tentei de tudo. Então, eu esgotei as possibilidades. É lógico, se tivesse sido feito, eu acredito assim. Quando a gente passa da casa das 3 casas decimais, fica mais difícil ainda. Mas se tivesse tido igual uma coisa que eu sempre aconselho todo mundo que me pergunta. Amanda, você apoia a bariátrica? Gente, é vida. Foi o que mudou a minha vida. Então, faça. Mas faça com consciência. Porque é uma coisa que eu não fiz. E eu tive problemas e outras pessoas não tiveram. Por isso que eu falo, não pegue ninguém de exemplo. Pensa que você é você. Pode acontecer. Pode conversar com pessoas sim. A gente tem que ter essa troca. Sim. Mas não ache assim, não aconteceu com ela, então não vai acontecer comigo. Porque eu fui assim, tá? E eu tive problemas sérios, igual eu falei com você. Existia ali uma depressão, ela tava enrustida. Ela só aflorou porque você não podia descontar no que você queria descontar, que era comida, né? A única coisa que eu falo pra todo mundo que me pergunta é o seguinte: faz um tratamento terapêutico
antes. Se programe pra isso, sabe por quê? Porque quando você for fazer a cirurgia, seu psicológico, pra qualquer coisa que for acontecer, ou até não acontecer, você tá preparado. Porque, como no meu caso, eu fui detectar, igual uma pessoa, igual um viciado, eu fiquei louca, transtornada, a vida de todo mundo... Abstinência, abstinência mesmo. A vida de todo mundo que tava ao meu redor foi abalada. Sim. Até no entanto que a minha tia, que mais me apoiou e que é igual mamãe pra mim, quando ela foi me visitar toda feliz, chegou lá, tal da cirurgia, falou assim, aí Amanda, tá gostando? Eu falei, não, eu quero voltar a ser gorda. Ela murchou nesse momento e eu acho que ela se sentiu, tipo assim, culpada de ter falado assim, nossa, mas eu incentivei, apoiei. E eu falava isso com meus maridos, por que você me deixou fazer isso? Pra que você me deixou isso? Você vê o tamanho Olha o quanto esse vício de comer é agressivo. Quer dizer, você ainda estava passando pelo processo, você ainda não tinha nem emagrecido. Você devia estar poucos dias ali com essa restrição. Ainda. Então, pouquíssimo tempo de restrição alimentar. E com essa fissura que é a mesma do cara que vai pra reabilitação. Que fica que eu tô querendo ir embora, me tira daqui, me liga pra minha família. Só que a cirurgia não tem. Não tem isso. Não tem volta instantânea. Aí eu ficava assim, eu quero comer de novo. E a minha tia ficava assim, eu vi no olhar dela a decepção. Sim. Ela foi embora, tão triste. E hoje ela até conversa. Ela falou que aquele dia ela se sentiu culpada. Ela falou assim, eu fui uma das pessoas que incentivou. Porque eu tive incentivo mesmo dela e do meu ex-marido. E ele também ficava assim, meu Deus. E quando ele foi vendo esses 3 meses, que foram 3 meses assim, gente, não, por isso que eu falo, não romantize. Não é fácil, não fala, por isso que eu falo, não fala com bariátrico assim, emagrecer assim é fácil, não é. Porque pra mim, igual que passou por isso, foram 3 meses doloridos. Mas se me perguntar hoje se eu faria de novo, sim, porque eu precisei passar por esse processo. Sim. E foi o que trouxe vida de novo pra mim. Eu não conseguia brincar com a minha filha. Eu não conseguia, ter uma... Sim, uma vida ativa. Exatamente. Eu falo muito sobre essa questão do comer, porque as pessoas romantizam até mesmo essa questão de comer demais, da gordura. A gente falou aqui das pessoas que... não vou dizer nem que incentivam a obesidade, mas elas colocam panos quentes. Romantizam, de certa forma. Mas assim, é porque acha isso, age com naturalidade. E não é, assim, é claro que existe um lance de padrão que ninguém tem que seguir, não existe padrão, tem um corpo, você tem um corpo, cada um tem um corpo, existe um lance de peso, mas o IMC, ele existe justamente para calcular um nível onde o excesso de gordura vira doença. Vira doença, exatamente. Então, ele existe para isso. A taxa de glicose no sangue existe para você saber aonde que tá o risco. Os níveis estão corretos para uma pessoa saudável. Da mesma forma que o MC, que é o cálculo para saber se você tá obeso ou não, qual que é o nível, sobrepeso, obeso, acima do peso. E você vê muita gente falando assim, eu sou gordinho ou gorda, porque a pessoa que é gorda mesmo, às vezes ela fala gordinho. E eu falava que era gorda, mas eu não tinha problema de pressão alta, não tinha diabetes, não tinha nenhuma comorbidade. O que eu tinha era o IMC. Só que o meu médico falou uma coisa muito bacana. Gordo, saudável não existe. Uhum. Você não é diabética? Agora. Amanhã. Meu médico falava ainda. Você ainda não. Você não é hipertensa? Agora. A gente tá falando ali de exames que a gente faz, exames de sangue, né? Exames de rotina. Mas tem um outro lado da situação. Eu vou falar de mim, por exemplo. Eu hoje tenho uma anemia severa. Eu não tinha nenhum problema antes da cirurgia bariátrica. Porém, eu tinha, por exemplo, muito seio. Eu tinha muito peito. E isso, eu tinha um ovo na nuca, assim. Gente, eu tinha dor nas costas constantemente. Uhum. O que me impedia de fazer atividade física, o que me impedia de brincar com o meu filho. Na minha gestação, o meu joelho, eu ganhei tanto peso na gestação, somado ao peso que eu já vinha adquirido, que eu tive uma infecção no joelho gravíssima. O meu joelho ficou enorme, eu tive que parar de trabalhar e eu não podia tomar nenhum antibiótico, porque eu estava grávida. E isso por causa da obesidade. Isso não é... Uma pessoa magra não adquire essa mesma inflamação. O médico falou, a sua inflamação é porque o seu joelho está rejeitando o seu peso. Aí por isso que eu não acho a gente tá vendo pessoas aí romantizando mesmo como gordo saudável. Não existe gordo saudável, pelo amor de Deus, gente.
esqueçam essa frase, gordo saudável não existe. Você pode ser gordo feliz, que pra mim também é difícil, é uma felicidade enrustida, porque depois que você faz esse procedimento, aí você, não é porque por causa de beleza, de padrão, não é disso não, é porque você começa a ter outra vida. Sim. E você falou a verdade, a gente adquire outros problemas. São os prós e os Sim. Os contras. prós e os contras. Igual eu também sofro de anemia severa, queda de cabelo, todos esses problemas, mas que nada disso vai chegar pra mim e falar assim, você quer voltar ao antes? Não quero. Você quer eliminar tudo isso e voltar com o peso que você Não. tava? Falando de cabelo, a Kellen contou aqui no episódio que ela tinha muito medo de perder o cabelo, né? Eu lembro que na minha primeira ou na segunda consulta pós-bariátrica, né, com o meu cirurgião, eu sentei na mesa dele e falei, doutor, eu tô apavorada. O meu cabelo tá caindo demais. Ele olhou pra mim e falou assim, não se preocupe, é o seu cabelo gordo que tá caindo pro magro nascer. Ah, que ótimo. Vai nascer tudo de novo, Adorei, mas vai nascer magro. Adorei. E aí eu saí da Eu sala também super pegava aliviada. buchas assim de cabelo, Ele falou, buchas. preocupa não, seu cabelo gordo tá caindo, porque Amei o magro isso. vai nascer. Daqui a pouco você tá super cabeluda. Eu não tinha escutado isso. Isso Eu pra mim também foi não, ótimo. essa foi né? ótima Fala fala. desse jeito. Eu sempre tive, eu tenho muito cabelo, então pra aceitar mesmo a perda, eu falei o seguinte, tudo bem, se eu ficar com metade do cabelo que eu tenho, eu ainda vou ter muito cabelo, então eu vou fazer cirurgia. Caiu, cortei chanelzinho, porque o cabelo fica minguado, né? Eu senti o impacto, porque Sim. sempre tive muito cabelo Não, eu sempre fui do e cabelão. Aí cortei um chanelzinho, mas foi o tempo do cabelo crescer. E ele já cresce cresceu. vitaminado. Então, assim, não tive. Essa questão mesmo das vitaminas, da anemia e tal, eu tinha uma anemia antes, mesmo gorda, eu já tinha uma anemiazinha. E eu não sei se é por não ter o desvio no intestino, mas o restante das vitaminas que eram todas ok. Então, assim, eu até me preparei pra cirurgia, comprei a vitamina, comprei não sei o quê, mas ao passo dos exames, tava tudo normal e não precisei fazer reposição, essa coisa toda, graças a Deus. Tanto que meu cabelo hoje, normal, pele, graças a Deus, normal, mas também preciso falar que a minha alimentação pós-cirúrgica foi de quem tá saindo da reabilitação de drogas. Real, assim, arroz, feijão, não vai comer. Eu sei que eu que era viciada em açúcar, eu fiquei 6 meses sem comer um bombom. Fiquei 6 meses sem Quando eu açúcar. comi um bombom a primeira vez, depois do período, aquele gosto era diferente, sabe assim, e eu falei, nem é tão bom isso aqui assim, nem é tão bom. Hoje eu alimento normal, como de tudo, Eu também sempre como comi de de tudo. tudo, como carne, porque tem a galera do não come Não carne. come carne, ou não come arroz. Não come Tem gente que carne. entala com eu não me entalo com Eu nada. brinco com o meu médico, eu falo com ele que eu sou a cirurgia mais mal sucedida que ele já fez por isso. Porque todo mundo não come alguma coisa. Um não come arroz, o outro não come nada com casca, tomate, maçã, não sei o quê. O outro não come carne. Eu não como carne porque eu não gosto, mas eu já não gostava Você já não antes teve da antes. bariátrica. Então. Falando a respeito das vitaminas, gente, só pra deixar claro, eu não sou anêmica porque eu fiz a cirurgia bariátrica. A Kelly também fez a cirurgia bariátrica e não é anêmica. Eu sou anêmica porque eu não respeito uma dieta como de fato tem que ser. Sim. Eu brinco muito, eu falo que assim, essa é a lei da semeadura, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. E eu passei muito tempo me alimentando muito mal. Sim. É um problema seríssimo da bariátrica, eu acho que não sei se acontece com as meninas, eu não sinto fome. Então, se eu fizer um jejum de 24 horas, eu fico 24 De horas sem boa. comer Não, e não lembro. Aí eu falo, diferente, eu já sinto. É, Só que no meu caso, até a minha mudança, porque eles pedem agora, depois de um tempo é de 6 meses, depois de um ano e ano. Tanto que a minha ferritina ficou tão baixa que hoje eu tenho que ir no endócrino de 3 meses fazer a correção, até porque, como ficou muito baixo, e aí voltou B12 muito baixa, a D de todo mundo geralmente é muito baixa. Só que as minhas estavam muito baixas. Então o médico falou assim, não, precisa de uma atenção aí redobrada. Não vai ser um ano, por mais que você já tenha vamos fazer 8 anos de cirurgia, vamos ser de 3 meses. E a partir de agora, tudo venosa. E porque foi descoberto que eu não estava absorvendo. Então, mesmo que eu me alimentasse igual, eu vou assim, pode jogar aqui pra você uma panela de ferro. Você pode comer ela, você não vai absorver esse ferro. É o caso do meu, assim, agora eu fui numa hematologista, eu tomei bolsa de sangue, tô tomando ferro todos os dias, aquele comprimido horroroso, tem que tomar venoso também.
E aí agora eu tô fazendo um estudo para descobrir aonde no meu organismo que que eu não tô conseguindo absorver ferro. Sim. Mas, de fato, não é só alimentação, mas foi decorrente de muitos anos de uma alimentação ruim. Sim. Porque a gente come muito pouco. E aí, aquilo que você come tem que ser 100% saudável. Tem que ser muito bom, tem que ser uma muito qualidade bom, muito porque boa. Já que você não consegue comer muito, aquilo que você come tem que ser muito bom. E eu, como paladar extremamente infantil, trocava o almoço por um pacote de salgadinho. Na correria do trabalho ali, comia um pão 10 horas da manhã e quando eu via já era 4 horas da tarde, gente, não parei pra almoçar. Aí você já não achava mais restaurante aberto. Aí, às vezes, eu levava marmita. Não, vou fazer marmita, vou levar marmita todos os dias para não ter desculpa que eu não vou comer no restaurante. Começava a comer, chegava um cliente, parava, deixava a comida de lado para atender um cliente. Quando eu voltava ali, a comida já estava fria, já não queria mais a comida. Isso. E aí, muitos anos com uma alimentação 100% desregulada que gerou a anemia. Mas não significa que todo mundo que faz a cirurgia passa por esse processo. Tem pessoas gente, tem pessoas que tomam só as vitaminas normais. Sim. E tá segue uma vida normal para sempre. Igual agora você tá falando de comida. Vocês duas pelo doce, eu pelo sal. Igual hoje, eu comi a pizza inteira, né? Quando vinha a pizza, ainda se viesse mais uma, eu comia. Hoje, simplesmente 2 pedaços pra mim ali. Olha lá, tô satisfeita. Acabou, é o suficiente. Mas eu como de tudo. E não vamos mentir, eu tive o reganho. Sim. Até achei bom, porque eu fiquei realmente... eu fiquei com uma cara de doente mesmo. Eu sou é normal, tá, gente? Eu sou essa do time de que o reganho me fez bem, porque eu cheguei numa fase quase que esquelética. E aí juntou tudo. Juntou, assim, um divórcio com a cirurgia bariátrica e excesso de trabalho. Então, quando eu vi, eu tava vestindo 36. Não, e eu fiquei assim, ó. Aí todo mundo olhava pra mim. Todo mundo assustava. Aí eu ainda cortei o cabelo Chanel, porque é por causa da queda de cabelo. Sim. Então, eu fiquei com o rosto miúdo, com o cabelo curto. Os meus ossos são muito evidentes. Não, o meu tava de um jeito que eu falava são assim... muito evidentes. Porque perdeu muita massa, né? Aí quando teve o reganho, eu não achei ruim. Nem eu. E o médico até, ele falou assim, não, mano, você viu o reganho? Eu falei assim, não, achei até bom. Falei com ele. Agora eu tô mais... Ainda tenho a sensação, às vezes, olho no espelho, me vejo gorda. A gente tem um dia que a gente fala assim, olha... Mas é normal, que acho que de mulher, de achar que hoje eu não tô tão bonita, não tô satisfeita comigo. E eu tenho comigo, assim, cada um... Eu sigo direito, sabe? Igual toda segunda-feira eu peso. Eu gosto de fazer esse controle. Por quê? Porque tem uma semana que você... Eu tenho uma balança no pé da cama. Não, isso eu ia fazer isso. Aí o meu médico pediu pra não fazer isso, porque no meu caso tava criando ansiedade. No meu caso, eu já sou muito ansiosa. Ele falou, controla da semana, porque vai ter uma semana que a gente vai extrapolar mesmo. Sim. A gente vai fazer um intervalo e volta pro último bloco e vamos falar sobre como o resultado, o sucesso da bariátrica, o que impactou para ter sucesso com o resultado que eu posso falar que nós tivemos pelo fato de, já com quase 10 anos aí, né, não houve reganho, graças a Deus. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta. Vai abrir uma empresa? Fale com a Marra Master, emissão de certificado digital com rapidez e preço baixo. Cuidar da saúde? Na Marra Master você contrata os melhores planos de saúde para você e sua família. Tá apertado, precisando de grana? A Marra Master atua com crédito pessoal consignado e empréstimo para empresas. E para ficar tranquilo em todas as áreas, a Marra Master é agente das melhores seguradoras. Marra Master, WhatsApp 31 981 17 0996. Voltamos para o último bloco, falando sobre essa jornada de emagrecimento com a cirurgia bariátrica. A gente teve sucesso, mas não vou dizer que não somos minoria não, mas também existe uma grande parte das pessoas que retomam ao peso que estavam, se não mais. A gente falou aqui sobre outras válvulas de escape, né, de pessoas que buscam álcool, buscam drogas, que buscam desviar essa compulsão que era pela comida por outra coisa, para trazer esse preenchimento que a gente sabe que é emocional. A gente que passou pelo processo aqui tem plena ciência que é emocional. E muita gente que às vezes ainda é gordo, ainda é obeso, não vê que esse desvio é emocional, que ela está descontando na comida uma frustração ou uma situação emocional ali que ela não está lidando da forma correta. Dentro do processo de emagrecimento de vocês, de forma assim, simplificada, o que você acha que
que impactou para que você tivesse sucesso e não tivesse o reganho? É a preparação, vou falar no meu caso, assim. A preparação para a cirurgia e o acompanhamento durante e pós fez toda a diferença. Né? A preparação, primeiro, de eu saber aquilo que eu ia sentir, o que ia acontecer. Então, quando vieram as fissuras do vício, eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu tive que administrar. Eu sabia que eu não ia conseguir muito comer. Então, o copinho, eu já tinha visto o copinho, eu já tinha ciência. Então, eu olhei para aquilo e falei, eu já sabia. É só 15 dias, depois é só tantos dias. Depois eu vou reaprender a comer. E, de fato, usei esse processo da cirurgia como um marco de mudança de vida. Olha, é um renascimento. Então, a partir de agora, você vai ter que mudar os seus hábitos, você vai ter que viver de uma outra maneira, porque eu sabia que a maneira que eu me alimentava não era correta. A pessoa que come errado, ela sabe que está comendo errado. A gente não vive mais em tempos de informações desconhecidas. Não, tá tudo você está comendo todo dia 2 coxinhas, 3 coxinhas. Não jantei, mas eu comi uma pizza. Sabe que tá errado. Eu não almocei, almocei e tomei um sorvete. Todos os dias eu almoço e tomo uma casquinha. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam sobre emagrecimento que é uma conta simples de matemática. É somado o que você gasta com o que você consome. Essa conta tem que bater. Se você está consumindo mais do que está gastando, vai engordar. De fato, a cirurgia bariátrica não tem mágica. E ela só te ajuda nessa conta, porque você consome menos e continua gastando até o ponto que você vai emagrecendo ali, a chegar num momento que você perdeu peso. E fiquei bem magra, eu também fiquei bem magrinha, bem assim, ossuda, parecendo e tudo. Depois encorpei, e aí, graças a Deus, mantive e tenho mantendo até hoje. Mas existe essa questão do que foi feito, eu tenho consciência do que eu fiz, para que eu não voltasse a engordar. A gente estava falando aqui de balança, né? Peso todo dia, eu peso uma vez por semana. Eu me peso todos os dias. É a minha maneira de manter o controle. Tem gente do ar, por exemplo, fala, tô tantos dias, tantas horas sem beber, só por hoje. 24 horas. E o meu lance com o peso, do controle do peso, da ansiedade, dessa compulsão, era ver na balança, vejo na balança o peso, ok, sobe, a gente sabe que oscila, sobe um, sobe dois, mas aquilo me mantém no controle, de falar, hoje tá mais, pode ser um inchaço, pode ser uma retenção de líquido, mas amanhã eu tô ligada. Amanhã, antes de comer, eu tomo um sorvete, eu penso, não, tomei sorvete ontem, amanhã eu não vou tomar. Então, é uma reeducação alimentar forçada, que a bariátrica te dá, se você seguir todos os protocolos, o processo e respeitar isso. Porque não é simplesmente fazer uma cirurgia e esquecer. Exatamente. Porque eu me lembro todos os dias que eu acordo, e eu, igual no caso de vocês pesam todo dia, eu na segunda, pra exatamente me ligar aquela anteninha da interrogação, assim, beleza, tô naquele peso. Porque a gente sempre tá num peso que a gente quer, né? Sim. Então, aí subiu um tiquinho, eu já falo assim, tomei alerta nessa semana. Então, eu não tive uma boa... Eu sabia do procedimento, eu sabia dos ocorridos, mas eu me sinto que eu falhei só no processo terapêutico. Mas, o que eu fiz? Quando eu vi que isso ia me acarretar problemas, eu recorri rapidamente, até hoje faço terapia, tá, gente? E aconselho, independente de ser gordo ou não, a terapia é um excelente, hoje, um benefício, acho que para todo mundo, porque dizer que ninguém tem trauma, todo não mundo tem um trauma. Todo mundo passou por um problema na infância, alguma coisa assim. Ninguém tá com a vida 100% aí. Eu sigo todos os protocolos. Te digo, se você acha que a sua vida tá 100% maravilhosa, tem algum problema aí. Se você... Porque às vezes a pessoa acha, não, eu não tenho problema nenhum, tá tudo maravilhoso. Então, a gente vive num mundo conflituoso, em que a gente tem que se deparar com situações de conflito pessoais, com as relações de trabalho, com filhos, família, amor, relacionamento. Então, de verdade, se você acha que a sua vida tá muito maravilhosa, tá tudo bem, não, eu não tenho nenhum problema, eu não tô dizendo que você tem que procurar problema, não, mas... Pode ligar um botãozinho de alerta. Tem alguma questão que talvez você esteja fingindo que não esteja vendo, como a gente falou aqui, de pessoas que são obesas e lidam e não se assumem obesas, ou fazem de conta que estão felizes
Ou não sei, eu não sei, dizem que tem pessoas que se veem magra, né? Não corpo vê o o tamanho que tá. Pode ser mesmo, mas assim, eu falo assim que Mas as não tem pessoas como. sabotam. Assim, o lance da pessoa que tá obesa e ela falar que ela não vê, não tem como, que o número tá lá na calça. Tá na roupa que você compra. Você vê que a roupa tá ficando apertada e não serve mais. É a blusa que já tá pegando aqui, que você não consegue exemplo, usar. Saúde, a Você vai respiração pegar um ficou voo. ofegante. Vou te dar um exemplo. Pessoas que vão pegar voo e não conseguem na cadeira normal. Sim, Tem que ir na cadeira Não. especial. De você sentar numa cadeira comum, isso aconteceu comigo, e ver que você tá quase... Você vai levantar a cadeira, levanta junto, porque agarrou. Já aconteceu comigo, levantar. E as cadeiras de junto. plástico, que a perna começa Sim. a Aí abrir. você pensa... Sim. A perna começa a Então, abrir, você tá numa festa, você fica com receio de sentar. Medo da cadeira quebrar. Medo da né? cadeira. Mas eu falo que sempre. Eu sou a pessoa que levanta a bandeira da bariátrica, sim. No caso da pessoa que tentou realmente, Sim. sabe? Faça sim, sabe? Não, o meu médico, eu lembro de uma fala, que eu falei que eu tinha medo de morrer por causa da bariátrica. Eu falei, é mais fácil você morrer por diabetes, pressão alta, Sim. né? A trombose que eu tive. É mais fácil você morrer disso do que a cirurgia. A cirurgia tem o risco de morrer? Com qualquer procedimento que você vai lá fazer, e ter esse risco. Sim. Chegar lá, infelizmente, ter um óbito. É um risco é um que risco. você está assumindo ao fazer qualquer cirurgia. Mas ele falou comigo, é mais fácil você morrer com essas outras doenças. Então, eu falo com todo mundo que tá com essa vontade de fazer. Não tenha medo. Vai, se prepare, converse mesmo, tira todas as dúvidas. Demore o tempo que for. Se precisar desistir, desiste, depois volta. Né? Não precisa ser da tomada de decisão assim, eu tenho que fazer. Sim. Não, ver outras histórias. Eu falei aqui dos quilos mortais, eu acho aquele programa interessantíssimo, apesar de ser quilos assim, de pessoas assim, mas as histórias, gente, Surreal, são assim, só mudam as pessoas. É. Parece que são os mesmos. Sim. Parece que só mudou o lugar. Né? Verdade. Porque as histórias se repetem. Você vê que as pessoas sabotam, chega lá e fala assim, não, eu comi 1,2 kg. Mentira! Eu falo sempre isso. Toda vez que eu vejo que alguém fala assim, ai, mas eu não sei porque eu engordei, eu não como nada. Come. Não tem. É matemática básica. Eu não sei mais, menos, não tem jeito. Eu não sei se vocês ouviram isso. As pessoas, eu nunca falei isso, mas assim, eu já ouvi falar assim, não, é meu osso que é pesado. Gente, não existe isso. Meu metabolismo é lento. Já ouvi. Agora, Meu metabolismo é lento. Pacote de pastel na mão. Agora, o osso é isso. pesado, gente, pelo amor de Deus, osso, você pesar A pessoa 160 quilos, igual no meu caso, eu cheguei a quase 160. Falar assim que era o osso que tava pesado. Não, a pessoa, ela precisa tomar ciência do estado que ela tá, aceitar que ela precisa de ajuda, e é isso que eu tô falando, assim, eu falo sempre isso, as pessoas têm que encarar isso de fato como um vício que é o de drogas, porque o de droga você aceita. Sim. O cara consegue falar assim, eu tô na pior, Eu quero eu reabilitar. quero reabilitar. Mas a pessoa que, como é um vício aceitável, a pessoa não tem esse gatilho de falar, chega, a não ser quando acontece coisas como a gente falou aqui, mas no dia a dia, as pessoas da família não falam igual falariam com um alcoólatra, igual falariam com uma pessoa viciada em drogas, ela não fala isso, né, com a pessoa que é obesa, que tá comendo ali desenfreado. Às vezes falta coragem, ferir a pessoa. Falando do sucesso, né? A Kellen falou do dela. Bom, eu não tive também essa preparação antes. Eu tomei a decisão. Procurei algumas referências, né? A Kellen, a Laís, algumas pessoas que eu tinha como referência, próximas a mim, que tinham feito a cirurgia e que eram bem-sucedidas, porque eu acho que nesse momento também, quando você vai tomar uma decisão, não vai numa pessoa que, nossa, a minha prima morreu porque ela fez uma cirurgia bariátrica. Não, vai nas pessoas que você tem como referência, que foram pessoas bem-sucedidas. E é importantíssimo lembrar que quando eu cheguei a tomar a decisão de fazer a cirurgia bariátrica, porque de fato eu já tinha tentado tudo. Sim. Eu fui pra academia, eu fiz dietas malucas, eu fiz a dieta da sopa, eu fiz a dieta do ovo, eu tomei 25 mil remédios diferentes, eu paguei consultas exorbitantes. Eu vim da dieta da lua, falei, eu quase comi a lua. Exatamente. Então, assim, eu tentei tudo, não deu certo, parti pra cirurgia bariátrica. Pra mim, foi um sucesso. Eu ainda não fiz as reparadoras. Vou fazer ainda com o tempo. Também não tô preocupada. Ah, mas você tá satisfeita? Você tá cheia de pele? Filha, eu pesava 111 quilos.
Eu vesti uma calça 54. Hoje eu entro na loja e compro a roupa que eu quero. Você acha que é uma pele na barriga? Não é o meu peito que tá caído, que vai me impedir de ser feliz? Não vai. Lá atrás, com 111 quilos, eu já era feliz. Sim. Eu quis fazer cirurgia bariátrica pra eu me sentir muito melhor do que eu já E eu vou do que contar pra sentia. vocês, como eu tenho experiência da reparadora, eu fiz porque eu quis aproveitar tal. Eu fiz primeiro a barriga, depois eu fiz o peito e tal. E olha que situação engraçada. Um dia na praia, eu tampei por causa porque eu quis fazer âncora, né? A cirurgia plástica. Pra afinar mais a cintura. Meu ex-marido olhou e falou assim, mas quando você era gorda, você não fazia isso. Não ficava se escondendo, né? Por que agora você tá com esse corpo por causa de uma Cicatriz. cicatriz? É. Aí eu falei, verdade. Não tem que ter vergonha, não. As cicatrizes mostram quem me tornei. Sim. E foram elas. Até, olha pra você ver, eu tenho uns pontinhos e ainda sobrou um pontinho. Um dia uma mulher na praia falou assim, poxa, você chegou em mim toda educada. Falou assim, você é uma borboleta, né? Aí eu falei assim, você fez bariátrica igual a mim. E eu falei, fiz. E achei mó legal, a gente trocou ideia e tal. Ela falou, que bom você tá. As pessoas se reconhecem. Reconhece. Pra mim, foi aprender nesse processo, desde o pré, durante o pós, a fazer escolhas inteligentes, que é o que você falou. Eu vou comer os pãezinhos porque eu gosto, mas eu não vou comer uma macarronada em cima, porque eu sei que... E essa é a questão de compensar. E eu sempre falo isso pra quem fala que eu não consigo emagrecer. É porque você tá comendo. Ou você não tá fazendo atividade, assim. Porque uma coisa não fecha. A conta não fecha. É isso que eu falo sempre. Eu falo, gente, emagrecer, eu posso falar, mas que você fez cirurgia. Não, é matemática básica. Na cirurgia, ela só não me fez comer. Ela não me fez comer. Eu consegui não comer. Mas eu não consigo não comer sem cirurgia. Ok, entendo. É um processo de reeducação alimentar. Mas essa pessoa tem que tomar cuidado, porque... em algum momento ela vai conseguir comer normal de novo. A gente aqui já consegue comer normal de novo. Eu tenho uma vida aqui de normal. De comer ninguém normal. percebe. Eu fui almoçar com uma amiga semana passada que também fez bariátrica. E a gente chegou no restaurante, eu coloquei meu prato de comida, ela colocou dela, ela olhou pra mim e falou assim, eu fico impressionada no quanto você come. Aí eu falei com ela, eu tô comendo muito bem, mas hoje eu não tomei café de manhã. Então, assim, eu realmente comi o meu prato, porque eu tava com muita fome. Mas, assim, eu comi uma quantidade que eu sabia que era o suficiente pra mim, mas é o preço que a gente paga. Sim. A gente tá indo já pro final, meninas, e uma coisa um recado que eu acho que as pessoas, principalmente as obesas, ou quem é dependente de comida, assim, eu falo dependente na compulsão, é de que, primeiro, ela tem que entender que de fato é um vício, Sim. De fato ela tá desviando alguma questão ali para a comida, o risco cirúrgico, né, além da e que ela é doente, que isso ela tem que aceitar, ela tem que aceitar. É uma doença. Porque se você não aceitar que você precisa de um tratamento, a cirurgia não vai te ajudar, porque você vai ter a perda, mas vai ter o reganho. Então, não só buscar alimentos nessa substituição que seja mais rico em nutrientes, mas também de você buscar outras formas de prazer na vida que não sejam compulsivas, como drogas, álcool, sexo e remédios, essa coisa toda. Mas buscar o que estava te faltando. Você queria substituir sua comida. Essa falta. Vai tentando, entra na academia, faz musculação, não deu certo com musculação, vai pro crossfit, não deu certo com crossfit, mas vai pra corrida. Porque precisa ser descoberto o que vazio é esse. Qual era o vazio que você estava preenchendo com a comida. Você tem que tentar uma válvula de escape, por exemplo, até pra você fazer cirurgia bariátrica. Sim. Eu acho que é importantíssimo você tentar de tudo. E a gente vê casos super bem sucedidos de pessoas que são disciplinadas, que entram na academia e começam a fazer uma dieta e falam assim, olha, eu vou fazer uma reeducação alimentar e vou mudar minha vida, e consegue. Eu acho super bacana. Muito legal. Mas a gente não tem que entender que tem pessoas que não dão conta. Exatamente. Eu vou dizer de mim que eu não fui essa pessoa disciplinada. Eu tentei várias vezes ser. Se eu falar assim, olha, eu não tentei, é mentira. Eu tentei de todas as formas. Quando eu parti pra cirurgia bariátrica, porque eu já tinha tentado. Mas eu acho importantíssimo as pessoas tentarem. Porque eu não fui essa pessoa disciplinada, mas de repente eu vou. De repente, mas é o que a gente falou. Meninas, amei o bate-papo, obrigado. Espero que as pessoas que estejam assistindo a gente tenham entendido esse recado, né, de que a obesidade é uma doença para sempre. A compulsão precisa ser tratada. Sim, verdade. E acho que a gente tem que olhar isso de verdade como doença. E ainda, por mais que seja falado, não é visto assim. Do mesmo jeito que o alcoolismo é doença, que
que o vício de drogas, o diabético. A obesidade tem que ser vista como uma doença que precisa de tratamento e acompanhamento. E é importante o acolhimento da família, o olhar de quem está próximo. Muitas pessoas não se enxergam obesa, a pessoa está deteriorando com a saúde dela ali. Ela se enxerga, mas ela tem vergonha de tomar um primeiro passo. Como a Amanda falou, né? O pai dela sentou e chorou quando ele viu que ela tinha comido 2 McDonald's. A minha mãe também falava comigo constantemente, você está passando do ponto. Então é importantíssimo a gente ter alguém da família que tenha esse olhar atento. E não, que te incentive. E hoje eu falo assim, a gente não tem medo, porque a gente tá muito nesse tal do cancelamento de ser chamado por causa de gordo. Você tá sendo gordofóbico. Não é, gente. Quando alguém chegar em você e falar assim, tiver querendo te acolher, é porque sabe o que você tá passando e quer te dar o melhor ali do que tem solução para esse problema. Então, assim, você que tá assistindo aí, que ouviu e tal, e tá passando por isso, não... Procure pessoas que passaram por isso. Tem grupos hoje de apoio de bariátricos, ex-bariátricos. E fala assim, tenta. Porque eu falo com você, pergunta a maioria dos bariátricos de sucesso se eles querem voltar a estaca zero. Jamais. Eu recomendo para todo mundo, claro, com cuidado, com a preparação, com responsabilidade e consciência de que é uma vida nova. Se você não... É a mesma coisa da pessoa que sai da reabilitação. Sim. Né? Isso. Química. Que ela vai voltar e vai estar tudo lá disponível. Você volta pro mundo, tá tudo disponível. Se você não tomar a decisão de mudar de vida, sua vida não vai mudar. E eu falo que, no meu caso, o bariátrico foi o divisor de águas da minha vida. Então, eu tenho certeza que se você tá aí com dúvidas, não tenha dúvidas. Pode ir sem medo. E o principal, assim, coloca nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, vai... E pra gente que fez, é sempre importante você olhar pra trás. A Kelly falou que ela tem uma calça, eu guardei uma única calça, que era o meu uniforme, era a única coisa que eu usava. Em casa era só leg e camisola. E aí eu tinha uma calça de uniforme número 54, ela tá guardada no guarda-roupa. Todas as vezes que eu vou dar uma faxina no guarda-roupa, que eu vou arrumar alguma coisa, eu pego essa calça e olho e falo, olha, pra esse lugar é que eu não quero voltar. E a gente tem que ser assim na vida, não é só sobre o peso. Você tem que aprender a olhar pra trás e enxergar aquilo que te fez mal, que seja um relacionamento, que foi um casamento, ou um emprego, algo onde você esteve, que te prendeu por muito tempo, que você não quer mais voltar pra aquilo ali. Então, assim, foi bom o tempo que eu vivi? Foi bom. Eu era feliz gordinha? Eu era. Me fez mal? Não fez. Eu era saudável, mas eu não quero mais voltar para essa vida. Hoje, aonde eu estou, no campo que eu estou. Sou mais feliz agora. Poder vestir uma calça. Poder calçar um saltão, entendeu? Nada mais gostoso de que a primeira... acho que a sensação mais gostosa é depois que você vai, assim, deu aquele tempo de uma perda de peso, assim, né? Que vão por 6 meses, né? Você vai numa loja e não é a roupa que te escolhe. É você que escolhe a roupa. Gente, a sensação não tem de prazer. uma bota de cano alto. Meninas, pra finalizar, fariam de novo a cirurgia se precisasse? 10 vezes. Milhões de vezes. Eu não preciso nem responder. Eu sou uma defensora dessa intervenção e a apoio sempre. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Amei esse bate-papo. Pena que a gente precisa terminar, porque senão a gente ficava aqui horas falando. Mas espero que isso tenha ajudado você em casa. Tanto que está acompanhando uma pessoa no processo cirúrgico, quanto vai fazer a cirurgia, está pensando em fazer, ou conhece alguém que está obeso, que precisa de um apoio. Quem sabe esse vídeo ajude aí a incentivar essa pessoa a voltar a ter uma vida mais saudável. Por aqui, a gente já pode falar sextou. Sextou sim, sextou muito, sextou gostosinho demais. Um beijo e até semana que vem. Tchau!